Olá, meus nobres e queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam sempre super bem. E vou fazer um breve comentário acerca da decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, que considerou a prova inválida quando obtida por meio de espelhamento do aplicativo de WhatsApp Web. Então, o comentário que eu tenho para tratar a respeito sobre essa decisão, especificamente de ordem técnica, logicamente, porque inclusive poucas informações nós temos sobre esta decisão. Foi uma decisão datada no dia 10 de março de 2021, e esta decisão trouxe por, conforme já dito, invalidar a prova obtida por meio de espelhamento do WhatsApp, no tocante ao print na tela, né? Você conhece de internet, um pouquinho de celular, ouviu o print na tela e se via como observar ou não como elemento de prova naquele momento. Antes de eu adentrar ao mérito desse julgado, nós temos que, pelo menos, fazer uma breve introdução, porque as provas, obviamente, as provas no processo penal, ela possui um valor muito importante para o magistrado, para o julgador do processo penal. Por quê? Ele vai fazer com que uma pessoa seja condenada ou absolvida, porque ele vai trazer atribuição de provas, fazendo a rememoração sobre os fatos, né? Trazendo todos os elementos que possam robustecer numa decisão, fundamentar a decisão. Hoje na modernidade, até inclusive antes de eu falar sobre a modernidade, eu fiz um texto, né, tratando a respeito desse tema, um breve e curtíssimo texto explicativo para acompanhar com este vídeo, e está disponível aqui na descrição. Se você tiver interesse de fazer a leitura, faça a leitura, que eu acho interessante para nós estudarmos juntos. Pois bem, sobre a modernidade, das questões relacionadas à modernidade, tecnologia especificamente, o Poder Judiciário, às vezes, ficam, de certo modo, de mãos atadas. Por quê? Porque não há um acompanhamento legislativo no tocante a algumas questões, especificamente as provas digitais. E é por esse motivo que as provas digitais, elas devem estar sempre acompanhadas conforme a previsão do Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, CPP, estabelece critérios específicos no tocante às provas no processo penal. Então, o artigo 155 trata sobre a questão relacionada às provas, mas ainda assim, a questão do aspecto de limites, né, tocante à convicção do juiz, ele vai observar, conforme já mencionado, no tocante às provas produzidas no processo, trazendo elementos informativos colhidos na investigação. Então, se havendo prova indiciária ou não, a favor ou não ao condenado, acusado no caso, aí o juiz vai observar a ponderação. No entanto, existe a questão técnica, o que depois nós vamos adentrar ao mérito da decisão, porque existe uma questão técnica. Houve uma alteração com o pacote anticrime pela Lei 3.964 de 2019, que acresceu o artigo 158 do CPP, que estabelecendo como a questão da cadeia de custódia, e trazendo a cadeia de custódia como todos os elementos indispensáveis para a mantença de documentos da história cronológica dos vestígios, né, colhidos, e rastrear a manutenção e o manuseio da prova, né, inclusive no tocante ao seu descarte. Então, de posições iniciais, né, existe a questão da cadeia de custódia, né, tocante a como que se deve, a cadeia de custódia de prova, né, como se deve ser trazido ao processo, e adentrando a decisão do STJ, né, as provas digitais também devem ser observados no tocante à cadeia de custódia. Por quê? A cadeia de custódia de prova, ela faz com que exista um começo, meio e fim, né, trazendo todos os elementos que robustecem uma prova. Então é uma questão super técnica. A decisão do STJ, por invalidar o espelhamento de WhatsApp, os prints de conversas, porque conforme a notícia, dizia-se que tratava-se de um crime de corrupção e haviam conversas
né, entre o interlocutor e o emitente. Aí havia o destinatário, né, o emitente e o destinatário ali naquela conversa, e aí conseguiu interceptar essa conversa, conseguiu buscar as informações colhidas, só que o processo, logicamente, deve continuar, a investigação deve continuar, porque o juiz não está restrito a apenas um tipo de prova no processo. No processo penal, ele pode estar restrito por diversos elementos de prova. Então, os elementos de prova são indispensáveis para que se busque um resultado útil do processo, que é a verdade real, o princípio da verdade real do processo. Então, a cadeia de custódia deve ser observado, sim, de um modo claro e preciso, e que o julgamento que invalidou essa prova digital é pelo simples fato que gerou a incerteza. Por quê? O WhatsApp Web, especificamente, se você conectar o seu WhatsApp no computador, se você tiver conectado no computador, você pode fazer alteração daquela informação, você pode apagar os dados. Se é um exemplo claro, policial viu o computador do acusado, chegou lá, viu que está conectado ao WhatsApp Web, escreve o que quiser para indiciar a pessoa, para ele trazer elementos de prova, que aquelas conversas ali traçavam sobre investigações, né, traçavam sobre a corrupção, negociando ali alguma situação específica. Poderia também estabelecer por diversos outros crimes, de outras situações, inclusive. Mas, no caso especial, não traz uma autenticidade das informações colhidas. É diferente de eu levar o meu celular e ir até a delegacia, demonstrando todas as ocorrências aqui. Estou sendo ameaçado, uma situação específica. Aí a delegacia vai investigar outros elementos de provas, além do que estão ali inseridos. Então, no tocante à prova, a prova digital, até eu faço um comentário diante desse caso específico, não se trata de um ato de impunidade. Eu vi muitos comentários na internet falando o contrário, falando que a decisão foi errada e não é essa a verdade. Porque acreditamos, não só da minha questão profissional de ser um advogado, né, advogado de defesa, né, mas também tem que observar do outro lado da moeda. Porque as provas devem vir com robustez, devem vir com a certeza para que o magistrado consiga tanto condenar quanto absolver um determinado sujeito. Então imagina uma pessoa, eu citei no meu artigo, imagina uma pessoa que tendo um desafeto, faz criação daquelas provas, leva apenas os prints das conversas falsas, porque existem aplicativos e sites que fazem as conversas falsas, geram conversas falsas, e aí imputa alguém como um crime. E aí a pessoa é presa por determinado fato falso. Então, para evitar tudo isso, as provas devem trazer a certeza de um diálogo ali entre a verdade real. E aí, então, a decisão do STJ foi acertada no tocante às provas de WhatsApp e web. Então, para a questão prática, no aspecto policial, você que é policial, delegado de polícia, deve fazer o seguinte: a questão deve fazer, não abrir as conversas do WhatsApp, feche o computador e leve para a perícia. A perícia vai fazer análise concreta sobre os fatos. Primeira coisa, porque deve trazer com certeza indícios ou vestígios. Aí sim o juiz ou o tribunal vai estar com elementos de prova de convicção sobre determinados fatos. Se é realmente real aquela conversa, não é? Ok. Agora, abrir o celular, o computador, o tablet, qualquer outro dispositivo informático, para tanto, não há necessidade, porque você vai invalidar aquela prova. Esse seria um lado da acusação. No lado da defesa, deverá estar, logicamente, atento o advogado, o defensor público, o advogado particular, o defensor público, observar que como se foi gerada essa prova. Se o delegado abriu e tirou o print e colocou no inquérito, é inválido a partir dessa decisão. Do mesmo modo, dentro do processo, assistente de acusação coloca lá os prints de conversa. Claro, um particular é muito diferente a que se considerar por fim. O particular, quando se observa a questão da prova digital, deverá fazer constar em ata notarial. A ata notarial é um documento que ateste a veracidade daquelas informações. Já tive casos, não querendo comentar sobre casos específicos, mas eu já tive casos em que consegui, por meio de um localizador do aplicativo,
conseguir absolver um cliente para provar que ele não estava no mesmo local onde a acusação dizia. Então, um elemento de prova indispensável, a prova digital, porque às vezes esclarecem situações em que trazem uma verdade real dos fatos. Se a pessoa conseguiu provar por meio do rastreamento, tinha um histórico daquela pessoa, de onde ela passou, qual rua ela foi, ela não estava no mesmo fato, tratava-se de um crime de assalto, né, um roubo, no caso, um roubo de veículos, né, numa rua, e as vítimas diziam na audiência que as características eram as mesmas e tudo mais, e no final de contas conseguimos provar por meio da defesa que ele não se encontrava no mesmo lugar que as vítimas falavam, no mesmo local dos fatos. Então, as provas digitais são essenciais tanto para a acusação quanto para a defesa. Porém, deve-se observar o juízo de ponderação. No meu artigo, tem um outro artigo que eu citei, inclusive, que trata a respeito de como serão geradas tais informações como elemento de provas. Primeiro, a fiabilidade das informações, a integridade delas, a inalterabilidade e auditabilidade são elementos indispensáveis. Por quê? Sendo auditável, pode-se observar esse double check, né? Dupla análise no tocante àquela prova coletada. Um exemplo claro, eu consigo fazer a perícia, mas é possível fazer a perícia da perícia para ter certeza mesmo que houve aquela situação. Existe uma auditoria em relação a isso. A fiabilidade, a confiança daquelas informações colhidas. O WhatsApp, o elemento de tecnologia, é tecnologia de ponta a ponta. Então ela tem uma confiabilidade das informações trazidas no recebimento e no encaminhamento de tais informações que são privadas. Então existe um elemento essencial aqui na questão de provas. E, logicamente, a aplicação do artigo 157 do CPP é indispensável, porque se a prova não trouxer nenhum tipo de realidade aos fatos, via de consequência, deverá ser desentranhado do processo. As provas são desentranhadas do processo, mas os elementos de convicção do juiz, ele não vai citar nenhum momento dessa prova desentranhada. Mas existe outra coisa, ele pode se valer de outros elementos de prova para conseguir tanto acusar quanto absolver o acusado ou futuro condenado. Vai depender do caso concreto. Tá bom? Eu encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. Espero que vocês tenham entendido esse tema. É um tema muito importante, quentíssimo e de ordem prática, tanto do juiz, do promotor, do advogado, do delegado de polícia, do policial, de todos aí que atuam no poder judiciário num todo. E também você, também no dia a dia, que você que está estudando, né, para concursos públicos, é verificar que a prova digital hoje ela vai ser cobrada, e com certeza em todos os concursos públicos, a maioria dos concursos públicos relacionados à carreira policial, porque nós temos aí questão de WhatsApp, conversas, tem muitas situações que devem ser estudadas caso a caso, logicamente. Mas os concursos mais exigentes vai permitir com que o candidato consiga refletir sobre determinadas situações, tá bom? Um forte abraço e se inscreva no nosso canal, que estarei feliz em tê-lo aqui nas nossas redes sociais.